Oi, gente! Vamos para a nossa aula de geografia e nós hoje vamos falar sobre trabalho. A gente já falou sobre esse assunto lá na matéria de história, tá? Que tia até botou aquele videozinho da Anitta dançando e perguntando o que você queria ser quando você crescer. Então a gente falou um pouco sobre as profissões na história, tá? Mas hoje, em geografia, nós vamos falar também sobre o trabalho e sobre algumas formas de trabalho, alguns tipos de trabalho, tá? Hoje nós não vamos falar sobre a sua escolha do que você vai querer ser, tá? Vamos falar sobre os tipos de trabalho. E para começar, eu queria lembrar vocês, quem aqui se lembra que, se eu não me engano, foi no final do ano passado, a gente teve manchas de óleo nas nossas praias. E aí ficou as praias cheias de óleo, né? Aquele desastre ambiental. A gente percebeu que muitas pessoas falavam sobre isso o tempo todo no jornal. E a gente viu que o que acontecia era ruim para os peixes, para as tartarugas, para a vida marinha no geral. E a gente percebeu que quando esse óleo chegava ali naquelas praias, algumas pessoas trabalhavam para tirar aquele óleo do mar. Essas pessoas que deram início a esse trabalho de tirar esse óleo do mar, eles são chamados de voluntários, tá? Houve-se uma mobilização, as pessoas queriam limpar a praia, queriam ali limpar daquela mancha, e muitas pessoas se voluntariaram, foram ali por livre e espontânea vontade e começaram a limpar. Elas ganharam algum dinheiro com isso? Não. É o que tia quer falar hoje sobre o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é quando a pessoa se dispõe a trabalhar, mas não vai ganhar remuneração financeira. Remuneração financeira quer dizer não vai ganhar dinheiro, tá certo? Então, aquelas pessoas, esse exemplo que tia deu das manchas de óleo, aquelas pessoas ali que tiraram os óleos da praia, limparam, se juntaram, foram para outros lugares ali limpar, elas são chamadas de voluntários. Elas juntaram uma população, juntaram uma equipe e ali foram limpar a praia, tirar o óleo, ajudar tudo aquilo que estava se acontecendo. E elas não foram remuneradas com isso, tá bom? É uma das formas de trabalho que nós vamos falar hoje, o trabalho voluntário. E tia, esse trabalho voluntário só acontece para limpar as praias e as coisas? Não, tá? A gente tem alguns trabalhos voluntários voltado para uns orfanatos, algumas pessoas vão ali no orfanato. Algumas pessoas vão ali no orfanato ajudar as crianças. Tem também em casas de idosos, nos asilos. As pessoas vão ali ajudar. Temos diversos tipos de trabalho voluntário, tá certo? O que é que a gente precisa entender do trabalho voluntário? Ele é feito porque você quer e não se recebe dinheiro em troca, como os trabalhos comuns. A maioria de nós, adultos, trabalhamos porque precisamos receber para a gente arcar com as nossas necessidades, para comprar comida, para comprar roupa, para ter uma casa. Então a gente trabalha por essa necessidade. Já o trabalho voluntário é algo que você faz porque tem vontade de fazer, porque você quer fazer e ajudar os outros. E isso é muito válido, tá certo? Mesmo que não se tenha dinheiro em troca, o trabalho voluntário nos ajuda muito como pessoa, nos ajuda a ficarmos mais íntimos dos outros, termos mais compaixão. Então, o trabalho voluntário é isso, é se doar em troca de nada, sem dinheiro, tá bom? Além do trabalho voluntário, a gente precisa também falar sobre algo. Criança trabalha?
criança não trabalha. Nós vimos que crianças têm direitos e deveres. A criança tem direito à educação, à moradia, à saúde, né? À dignidade. Mas a criança não tem direito a trabalhar. A criança não deve trabalhar. A gente viu que a criança ela tem dever, né? Tem dever de estudar, de participar das aulas, tem o dever de respeitar os outros, mas a criança ela não pode trabalhar, né? O máximo que a criança ela pode fazer é ali com o pai, com a mãe, ajudar em uma coisa, ajudar em outra, mas a criança ela não pode trabalhar e ter remuneração, ter dinheiro em troca disso, tá? O trabalho infantil, ele é proibido. Criança não se deve trabalhar, tá? Criança deve estudar, brincar, aprender, né? Então, nós vemos que crianças também crianças não devem trabalhar. No livrinho de vocês, a gente vai mostrar um documento que a maioria dos adultos, após completarem 18 ou 16 anos, né, já tiram esse documento para eles poderem dar início à sua carreira de trabalho, dar início à sua vida de trabalho. Esse documento aqui, ó, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento onde vai se ter ali o nome da empresa, vai ter quando ela foi contratada, vão ter diversas informações sobre o trabalho da pessoa, tá? Mas além desse documento da carteira de trabalho, criança tem carteira de trabalho? Não, porque criança não pode trabalhar, né? Mas além da carteira de trabalho, a gente precisa entender que também tem diversos tipos de empregos, de trabalhos, né? A gente conhece o trabalho público, o funcionário público. E o que é um funcionário público? Ele está ali para atender a população. Um exemplo de funcionário público, tá? Funcionário da Prefeitura de Limoeiro. Ele ali está ali para atender o público. Aquela pessoa que trabalha no seu postinho de saúde, aquela pessoa que trabalha no guarda de trânsito, ele é um funcionário público, tá? Ele está ali à disposição das pessoas, ele precisa trabalhar para as pessoas. Esse é um tipo de funcionário público, né? Nós temos também outro tipo de funcionário público de outra esfera, que a gente falou do município de Limoeiro, né? Mas temos o professor, um exemplo, um professor de escola pública, um exemplo, um professor do ginásio, um professor do Ceru, tá? Ele é um professor público, um funcionário público. Além disso aí, nós também temos o carteiro. O carteiro, ele também é um funcionário público. Ele está ali para atender os serviços, entregar cartas e encomendas. Além dos funcionários públicos, nós temos os funcionários de empresas privadas, que o exemplo é de tia, que é uma funcionária de uma empresa privada. A escola, tá certo, ela não é voltada para todo o público, ela é formada apenas para algumas pessoas, é para o público privado, uma escola privada. E tia é funcionária ali da escola privada, tá? Além de professor de esfera privada, nós também temos os consultórios, que são privados, aqueles consultórios que não são pela Prefeitura de Limoeiro, eles são os chamados consultórios particulares, tá? Então, além desse público particular, tá? Nós temos também os funcionários que são os chamados funcionários liberais, ou até mesmo de autônomos, tá? Vou dar um grande exemplo que nossa cidade tem muito. Os mototaxistas. Eles fazem o seu horário,
eles não têm uma regra de chegar de tal hora, eles não têm um patrão em si, tá? Mas eles precisam ali trabalhar, eles fazem o seu horário, eles fazem o seu ali movimento onde eles precisam estar, tá? Para poder ganhar os clientes e receber o dinheiro. Então, temos os funcionários públicos, privados e os autônomos. Além dos mototaxistas, a gente também pode dar um exemplo de autônomos, aqueles que são donos de lanchonetes, tá? Ele faz ali o seu próprio trabalho, tá bem? Então, a nossa aulinha de hoje encerrou por aqui, tá certo? Do trabalho, sobre trabalho. E vocês irão realizar as atividades que estão na descrição aí do vídeo. Um beijo e até a próxima.